Bom, em um encontro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em Davos, na Suíça, o presidente Donald Trump disse ter firmado um acordo entre a aliança militar e os Estados Unidos por esse território da Groenlândia. E quem conta pra gente é a Bruna Milan. Acesso total e permanente. É assim que Donald Trump definiu a estrutura do acordo fechado com a OTAN em uma semana marcada por ameaças, treinamentos com tropas europeias e discursos fortes dentro e fora dos Estados Unidos. Após a reunião com Mark Rutte na quarta-feira, Trump também disse que cancelou as tarifas de 25% programadas para entrar em vigor em fevereiro contra países europeus contrários à anexação da Groenlândia. A decisão veio horas após o Parlamento Europeu suspender a validade do acordo comercial fechado entre o bloco continental e os Estados Unidos em julho do ano passado. Oficialmente, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse que as novas movimentações são bem-vindas e que o país está aberto ao diálogo com uma condição: o respeito à integridade territorial da ilha. A expectativa é de que Washington e Copenhague renegociem um acordo de defesa fechado ainda em 1951, durante a Guerra Fria, que dava aos americanos o direito de construir bases militares na Groenlândia. A mudança pode reforçar a segurança na região do Ártico, com a presença de membros da OTAN, e garantir o andamento do projeto do Domo de Ouro norte-americano. Mas a notícia não deixou os groenlandeses satisfeitos. O primeiro-ministro local, Jan Frederik Nielsen, chegou a dizer que não foi informado sobre o acordo com a aliança militar e destacou que a soberania do território é uma linha vermelha nas negociações. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Fingerman. Professora, seja muito bem-vinda ao JP Internacional. Eu já queria começar te perguntando o seguinte: a gente acompanhou agora na reportagem da Bruna Milan. Donald Trump se reúne com Mark Rutte e anuncia que tem um acordo, sem explicar muito sobre como que esse acordo vai funcionar, mas que vai retirar as tarifas dos países europeus de 25%, aquelas tarifas que seriam para países contrários ao projeto da anexação. Simultaneamente, quase que simultaneamente, os europeus também anunciaram a paralisação do acordo comercial fechado em julho do ano passado entre União Europeia e Estados Unidos, falando sobre as ameaças de Donald Trump à Groenlândia, a integridade territorial da Groenlândia. Qual que é a sequência correta das coisas? Qual que você acredita ter sido a sequência correta? Os europeus suspendem o acordo e isso faz Trump recuar? Ou Donald Trump, de fato, consegue um acordo com a OTAN e isso faz ele voltar atrás nas tarifas? Bom, prazer estar aqui mais uma vez, Fabrício, contigo e com todos os ouvintes do JP Internacional. Me parece que esse acordo que o Donald Trump anuncia é um acordo que a gente não pode colocar muita expectativa, porque ele é um acordo que tem uma característica semelhante a acordos que foram feitos de paz entre Donald Trump e Putin sem ter a outra contraparte. No caso, a Ucrânia seria, né? Neste caso, nós temos um acordo no qual a Groenlândia não participou, a Dinamarca não participou, né? Lideranças europeias não participaram, então é muito complicado a gente levar esse acordo a sério e tentar ver qual vai ser, vamos dizer assim, o impacto de um acordo no qual a gente não tem muita informação do que se trata esse acordo e as partes interessadas em relação a esse acordo não estiveram presentes. Então, tipo de negociação característica, né, de Donald Trump, que ele tem adotado e que tem postergado solução de problemas, apresentando como se fossem que alguns problemas, algumas questões já tivessem sido solucionadas. Professora, a gente viu em 2025 Donald Trump fazer ameaças aos europeus envolvendo as tarifas. Isso a gente pode até entender que faz um pouquinho parte do jogo, né? Mas agora, quando ele fala em anexação da Groenlândia, ele está falando de soberania, ele está falando de integridade territorial.
Isso pode ter causado um tipo de, digamos assim, não ruptura, mas ter estremecido as relações com os europeus de uma forma muito mais definitiva do que antes? A gente pode estar diante de um novo caminho das relações entre Estados Unidos e União Europeia por conta disso tudo? Sem dúvida, tanto a fala, né, do Antônio Costa, do Conselho Europeu, quanto da Ursula von der Leyen, deixam claro, vamos dizer assim, um afastamento da União Europeia em relação aos Estados Unidos, depois dessa, vamos dizer assim, desse incentivo do Donald Trump, dessa fala do Donald Trump em anexar a Groenlândia. A Ursula von der Leyen foi enfática, falando é a hora da União Europeia buscar a sua própria trajetória independente, de maneira independente. E aí, a sua trajetória de maneira independente, não somente em termos econômicos, mas ela está falando principalmente em termos militares e de defesa. Então, me parece que a gente vê uma ruptura daquele mundo que foi construindo pós-1945 e que foi a base da criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, a gente vê uma mudança completa e uma União Europeia que tem, sim, ampliado seus gastos militares, né, chegando aí a atingir 2% do PIB em cada um dos países, mas cada vez mais busca ampliar seus gastos militares, diminuindo a sua dependência dos Estados Unidos. Então, ficou muito claro que se ele quer hoje a Groenlândia, por que não amanhã não vai querer um pedaço da França, um pedaço mesmo da Espanha, as praias de Portugal? Então, colocou em questão, sim, as relações entre Estados Unidos e União Europeia. E tem muito dessa teoria de que os europeus eles precisam entregar, isso, aliás, não só os europeus, né, mas quando alguém negocia com Donald Trump, precisa entregar uma vitória ao presidente norte-americano, por mais que ela seja apenas uma vitória de exibição, alguma coisa para ele poder se vangloriar. O que os europeus aqui, a Dinamarca principalmente, né, que é a principal interessada nessa questão, poderiam entregar aqui para Trump? É um acesso mais livre à Groenlândia sem necessariamente falar de soberania, de posse do território? Então, é interessante, né, essa posição do Donald Trump, uma vez que os Estados Unidos têm, né, 100 tropas instaladas na Groenlândia. Existe um acordo entre os Estados Unidos e a Groenlândia de 1951, né, esse acordo ele foi feito no pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos detêm, né, direito, vamos dizer, de usar militarmente alguns territórios, mas não detêm soberania sobre esses territórios. O que se tem ventilado na mídia, em algumas instâncias, é que o que Donald Trump quer é um acordo mais parecido com aquilo que a gente vê em relação à ilha de Guantánamo, em Cuba, né? Que seria um acordo no qual os Estados Unidos não é somente uma base militar, mas é uma base onde os Estados Unidos pode fazer aquilo que bem entender, inclusive explorar, vamos dizer, recursos minerais, terras raras, sem ter que pagar royalties ou pagar qualquer tipo de impostos para o governo da Groenlândia. E isso não é aceitável pelo governo da Groenlândia e também não é aceitável pelo governo da Dinamarca. É importante colocar que a Groenlândia tem uma vontade, e desde 2009 existe um acordo junto com a Dinamarca que busca que a Groenlândia seja independente, ou seja, deixe de, né, fazer parte do Kingdom of Denmark, mas isso de fato ainda não aconteceu. Esse acordo tem uma proposta de que isso seja feito de uma maneira lenta, uma transição pacífica, e há disputas dentro da Groenlândia entre diferentes partidos em como deve se dar essa ruptura e essa independência em relação à Dinamarca. Então, o Donald Trump ele tem se utilizado também de mecanismos de guerra híbrida para desestabilizar as forças internas dentro da Groenlândia e fortalecer aqueles grupos que querem uma independência mais rápida da Dinamarca. Porque com uma independência mais rápida da Dinamarca, Donald Trump com certeza consegue exercer mais poder dentro da Groenlândia. Afinal, estamos falando de um país, como você bem colocou, de um amplo território, porém, uma população muito pequena, 57 mil habitantes, não é mesmo? Isso podemos encontrar num condomínio na cidade de São Paulo. Pois é, um território que depende muito de subsídios, inclusive do governo dinamarquês.